Eu não sei você, mas eu adoro ler. Tanto que em 2015 eu fiz um comprometimento em ler pelo menos um livro por mês. E hoje eu tô aqui para compartilhar com você os 3 livros que eu acredito que todo o empreendedor deve ler. Ao longo aí das minhas leituras eu li várias e várias coisas e hoje eu separei então os 3 títulos que eu acredito que vão fazer a diferença se você quiser ser um empreendedor melhor. Bem, pra gente começar então aqui estão os livros que eu separei e eu vou começar então com um dos livros, foi um dos primeiros que eu li, foi em abril de 2015, que foi o Trabalhe 4 Horas por semana. O título desse livro é um pouco charlatão, tá? As pessoas veem, né, a capa do livro e compram, né, geralmente a história e acham que é um pouco charlatão. Como assim trabalhe 4 horas por semana? Esse é um livro do Tim Ferriss e ele realmente mudou a minha percepção de relação com o tempo. Uma das grandes sacadas que ele dá no livro aqui em relação a gente trabalhar melhor, não necessariamente trabalhar mais. Antes de eu ler o livro eu achava que, nossa, trabalhar 4 horas por semana era algo praticamente impossível, mas baseado em todas as estratégias, tudo que ele explica no livro, eu acredito que sim, é possível. Mas o grande foco do livro não é necessariamente para você trabalhar pouco, tá? Mas é para que você trabalhe de uma maneira mais efetiva, né? Você seja mais produtivo, você consiga não ficar se enrolando ou ficar sendo o que a gente chama, né, um falso ocupado, mas para você ir lá, trabalhar, ser efetivo no que você precisa. E ele dá também ferramentas, estratégias e o mais legal, ele mostra como um empreendedor no mundo conectado pode sim tocar o negócio de qualquer lugar do mundo. Então esse livro eu recomendo demais, apesar do título ser um pouco charlatão, Trabalhe 4 horas por semana. Eu acho que o grande aprendizado, o grande foco dele está nessa questão de você ser mais produtivo e efetivo com o seu tempo. Recomendo demais a leitura desse livro. O segundo livro que eu recomendo muito que você leia é esse aqui, do Brendon Burchard, chamado O Poder da Energia. Você pode estar perguntando, o que isso tem a ver com ser empreendedor, Camila? E eu acredito que antes de ser empreendedor, nós somos o quê? Seres humanos, tá? E eu acredito muito que se você não tem energia, se você não tem satisfação em fazer o que você faz, seja empreender, seja fazer qualquer outra coisa, você não vai ter resultado, você não vai ter efetividade e o mais importante, você não vai ser feliz fazendo o que você faz. E nesse livro aqui, no Poder da Energia, o Brendon fala, né, ele mesmo coloca aqui que é um guia inspirador para a única coisa que nós queremos, mais vidas em nossas vidas. E eu acredito que quando uma pessoa vai empreender, ela busca ter mais liberdade, quem sabe fazer as coisas que ela acredita serem as corretas, acredita na sua missão. E nesse livro aqui ele fala, né, dos 10 impulsos que nos fazem mais humanos. E dentre os que mais são interessantes para os empreendedores, eu separei alguns aqui. Dentre esses 10 impulsos, ele fala, né, a importância do controle, da congruência, da conexão. E o legal desse livro é que no final de cada capítulo ele traz exercícios práticos. Então, eu acredito muito então que você, como em primeiro lugar sendo empreendedor, você é uma pessoa, tá? E nada é mais efetivo, você pode saber todas as teorias, tudo que você precisa saber na parte técnica, mas se você não trabalhar com o seu mindset, poupar a sua energia e realmente focar a sua energia em ter resultados extraordinários, você não vai conseguir. E eu acho que esse livro aqui, ele fala muito mais de mindset do que necessariamente coisas técnicas, né? Que é um pouco do que o Trabalhe 4 horas por semana fala. Mas eu acredito que o fato dele trazer esse lado mais do ser humano como empreendedor vai fazer você sim ultrapassar aí alguns limites, quebrar, quem sabe, algumas barreiras e também se cuidar. Eu acredito que esse é um ponto extremamente importante para você ter uma mente saudável, um corpo saudável, um negócio saudável e uma vida mais saudável com mais vida. Então, recomendo muito O Poder da Energia. E esse aqui, na minha humilde opinião, é um livro que todo um empreendedor deve ler. Ele se chama O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber. E por que esse livro é fundamental? Nesse livro, o Michael simula uma conversa com uma empreendedora, que ela tem uma loja de tortas. Então, todo o livro é baseado, né, em uma simulação de um diálogo, vamos dizer assim, com essa empreendedora. E nesse livro, ele descreve basicamente os 3 perfis dos empreendedores, que é o empreendedor, o técnico e o administrador. E por que eu gosto desse livro? Eu gosto de livros, né, em que eles me dão, vamos dizer assim, tapa na cara, sabe? Então, em cada página que eu li, então eu ia dobrando aqui as páginas que eu tinha informações mais relevantes, e em cada página eu ia tomando leves tapas na cara, sabe? Falando algumas verdades pra gente, verdades inconvenientes que talvez ninguém diz, mas o autor aqui fala. E o mais legal desse livro é que você pode se identificar como empreendedor. Eu me identifiquei, claro, como técnica, e eu acredito que grande parte dos empreendedores são técnicos. E só pra te dar um spoiler, vamos dizer assim, um pouquinho do livro, o que é um técnico?
técnico. Geralmente quando a pessoa vai empreender, o que ela faz? Ah, eu sei fazer torta, eu vou abrir uma empresa de torta. Eu sei trabalhar com Facebook, eu vou abrir uma empresa de Facebook. Eu sei fazer contabilidade, eu vou abrir uma empresa de contabilidade. E esse é o cara técnico, ele não é necessariamente um empreendedor, ele é um fazedor. E aí esse tipo de empreendedor é um dos mais comuns e ele acaba em muitos casos criando um emprego, não um negócio, né? Ele vira um funcionário da sua própria empresa. E o grande trabalho do Gerber aqui nesse livro é transformar os técnicos e os administradores em empreendedores, pessoas que sim fazem, né? Fazem o negócio funcionar. E além disso também ele fala aqui um pouco sobre processos e marketing, algo que é extremamente importante, independente do tamanho do seu negócio. A importância então de você ter processos e procedimentos bem definidos no seu negócio e também as suas estratégias de venda. Enfim, eu acredito que esse livro então ele é fundamental para qualquer empreendedor e de certa maneira ele te ajuda a entender, né, porque muitos negócios fracassam e na minha opinião esse livro aqui é imprescindível para quem quiser empreender ou para quem já empreende. Eu acredito que quanto mais tapa na cara um livro te dá, melhor ele é, e esse aqui é o campeão, na minha opinião, dos tapas na cara que eu levei, seguido do Poder da Energia e depois o Trabalhe 4 horas por semana. E é claro que eu não podia perder a oportunidade de recomendar para você a leitura do meu livro Facebook Marketing. Está disponível aí nas principais livrarias do Brasil e também em e-book na Amazon e outras lojas também. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o meu livro, eu acredito, modéstia à parte, que todo empreendedor precisa saber como fazer marketing, como vender mais, e o Facebook hoje é uma das plataformas mais efetivas para isso. Aqui na descrição desse vídeo você encontra um link onde você vai poder saber mais sobre o meu livro e também aonde você vai poder comprar. Então, modéstia à parte, eu recomendo muito a leitura do meu livro Facebook Marketing, aqui pela editora Nova Tech, para que você aprenda o que é possível fazer no Facebook e como que você e o seu negócio podem usar a maior rede social do mundo para promover e alavancar as suas vendas. Se você gostou desse vídeo, coloque aqui embaixo os seus comentários e manda para mim qual livro você recomenda que eu leia que não tá aqui dentro nessa lista. Qual livro fez a diferença para você e você acredita que vai fazer a diferença para mim? Então coloque aqui embaixo nos seus comentários. Se você quiser também, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, leve essa mensagem para mais e mais pessoas, e se você quiser receber outros conteúdos, outros insights como esse, não deixe de curtir minha página no Facebook, não deixe de assinar o meu canal no YouTube para receber toda semana insights e conteúdos como esse. Eu sou a Camila Porto, muito obrigada por me acompanhar e a gente se vê no próximo papo. Tchau!